Vamos agora então à nossa segunda estratégia segura, né, de como você aproveitar esse tempo aí para orientar o seu filho no uso das tecnologias. E essa segunda é diálogo construtivo. Então, né, você já fez uma estratégia aí para trabalhar a questão do tempo de qualidade, você já conhece temas que são de interesse do seu filho, você já pediu que ele pesquise sobre esse assunto, e aí é importante que você também faça essa pesquisa para que você também conheça e tenha conteúdo para trazer para dentro desse diálogo. E aí a ideia então é que você tenha agendado mesmo com a criança um horário semanal, pelo menos, para que vocês possam conversar, para que ele possa trazer, né, esse conteúdo e vocês possam voltar a dialogar sobre o assunto. Só que ao invés de um diálogo solto, você agora tem uma estrutura a seguir, né? E aí nós recomendamos que você possa, por exemplo, trabalhar algumas estratégias que têm a ver com o método socrático, né? Aquele método que Sócrates criou aí para trabalhar a questão de que você pode trazer de dentro de você, no nosso caso a criança, né? Traga de dentro dela aqueles conteúdos que ela já construiu a respeito do tema, né? E aí mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre a técnica, mas a ideia é a gente não se prender muito nisso, e sim na ideia de trabalhar perguntas e respostas, para que esse diálogo realmente tenha um direcionamento e gere uma conexão entre você e o seu filho. E aí o Douglas vai falar um pouquinho também sobre a experiência com a Vitória. É isso, falar de diálogo construtivo requer também que nós, né, pais, mães, façamos um exercício de enriquecer esse nosso diálogo para que ele seja efetivamente construtivo. Não basta, como comentado no vídeo anterior, simplesmente eu elencar o assunto e vamos reunir para conversar sobre o assunto. E aí a criança vem com uma pergunta, o teu filho, a tua filha vem com uma pergunta e você fica, isso eu não sei, né? Então, esse diálogo construtivo, ele precisa de um mínimo preparo para que você, de antemão, fique em condições de conduzir esse diálogo construtivo, não é isso? Então, quando a Larissa fala na questão de como conduzir esse processo, uma maneira bem interessante, quando você faz esse processo de preparação, é você conduzir a discussão sempre com novas perguntas, com novos questionamentos, e não de pronto responder, né? Porque aí fica fácil, gera um estado de preguiça, entre aspas, no teu filho, né? Se você estimula cada vez mais a pesquisa, se você estimula cada vez mais ele a buscar esse conhecimento, e aí de novo, tendo como recurso tecnologia, que essa é a grande ferramenta que hoje nós temos, é bem interessante. Então, conduzir o processo para que cada vez mais o aluno, mania de professor falar de aluno, né? Para que o teu filho que está interessado naquele tema, que ele redescubra e que ele cada vez mais vá buscando novos conceitos, novas ideias. Evidentemente que quando eu falo na ideia de você precisa antecipadamente saber sobre o tema, é interessante isso para que você conduza ele nesse caminho da pesquisa e de onde buscar ou do que buscar, dando pistas, né? Você pode pensar assim, já que eu vou fazer com que o meu filho pesquise, eu vou refazer a pergunta para ele, eu não preciso saber, é só ficar perguntando de volta. Mas não, o grande detalhe é, se eu sei do que se trata, eu posso conduzir ele com uma nova pergunta, mas dando um direcionamento porque eu conheço o tema, eu pesquisei anteriormente. Então também é um trabalho de formiguinha de você conhecer esse processo todo, da questão que ele está levantando, para que você, e detalhe, você aprende muito, tá? A gente fica com uma bagagem de informação que talvez até nós sabíamos antes, mas quando começamos a pesquisar, a gente começa a aprender que muita coisa mudou, que muita coisa alterou. O crescimento é de ambos. Então, o diálogo construtivo, ele é uma via de mão dupla para uma aprendizagem não só do teu filho, mas da gente também. Então, juntando um tempo de qualidade, que não precisa ser um dia inteiro ou todo dia na semana, com um diálogo construtivo, você consegue criar um ambiente de aprendizagem muito interessante para o teu filho, usando sempre, quando possível, né, evidentemente, a tecnologia. A gente sempre traz a tecnologia porque é a ferramenta que está na mão do teu filho, né?
E isso é importante que nós também saibamos mexer e trabalhar para que a gente entenda onde ele está indo, como ele está pesquisando. E aí o diálogo construtivo é fundamental nesse processo. É isso, gente. Minha dica é essa. E uma coisa importante aí também é a gente lembrar que o objetivo não é que a gente passe as nossas verdades para o filho nessa conversa, né? E que a gente também não queira tomar conta do diálogo falando o tempo todo só para ele ficar ouvindo. Então que a gente, principalmente no início, comece com um processo de escuta. Então que a criança diga primeiro aquilo que ela pesquisou, o que ela aprendeu. E aí você pode, por exemplo, fazer um resumo do que ela disse, não do que você sabe sobre o assunto, para que ela consiga escutar e dizer, não, realmente foi isso aí mesmo que eu disse, para você perceber se realmente você compreendeu o que ela está te falando e ela mesma refletir sobre isso. E aí, em cima desse resumo, você começa a fazer perguntas. Mas por que você acha isso? Mas será que realmente essa é a melhor maneira de pensar sobre esse assunto? Não impondo verdades, mas questionando, e questões no sentido que leve realmente a criança a refletir sobre as afirmações e as verdades que ela trouxe para você, para que realmente haja esse processo de raciocínio lógico, né, de construção de tomada de decisão. Então a ideia não é que ao final a criança tenha a mesma opinião que você, mas que você faça ela pensar sobre isso e ela crie as próprias decisões dela, né? Ela tem essa capacidade argumentativa e decisória que é importantíssima aí para tudo que a gente vai fazer na vida. Na prática tem um detalhe bem interessante, que quando você está pesquisando sobre um determinado assunto, essa discussão, esse diálogo construtivo com o teu filho acaba te conduzindo para outros temas, né, que acabam gerando ou uma nova pesquisa ou uma complementação sobre isso. Então esse processo de diálogo com o teu filho faz com que ele tome decisões, ele entenda qual é o melhor caminho a tomar, aonde ele deve pesquisar. Então isso é legal, porque vão surgindo novas possibilidades e novas formas do aluno, do teu filho ver como a coisa pode ser conduzida nesse processo. E ele escolher os caminhos que ele precisa, ele pode conduzir, ele pode seguir para conseguir chegar numa resposta bem mais satisfatória para ele. E aí agora fica com a gente para a terceira estratégia, que é a nossa última estratégia desse tema. Próximo vídeo.